Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da nossa trilha de marketing digital total ou uma experiência inovadora de aprendizagem. E nessa terceira aula a gente vai responder a questão que foi deixada no ar na aula 2. Se você não viu a aula 2, vai aparecer um card aqui em cima. Apareceu o card. Legal. Então vamos lá, ó, pessoal. Coisas importantes. Eu tinha falado de vídeo, de rede social, de post, de conteúdo, de um monte de coisa. Mas nada disso é importante se você não olhar esse aspecto que eu vou mencionar agora na aula 3. Veja isto antes de começar. Não comece a sua caminhada sem um mapa, tá? Então, o que é tão importante assim, pessoal? Esse livro aqui é muito bacana, recomendo. Antes de tudo, comece pelo porquê. Então, comece pelo porquê. Aliás, a primeira aula deveria ter sido sobre isso, né? Mas a gente vai, normalmente na vida, a gente vai agindo e conforme vai agindo, vai reagindo ao que aparece. E eu queria dar essa naturalidade na sequência das coisas como elas vão acontecendo, e não tipo fazer algo artificial. Olha, a primeira aula aqui é o seguinte: comece pelo porquê. Aí a pessoa fala, cara, por que eu começo pelo porquê? Agora a gente está. Eu quero produzir um conteúdo para o YouTube, eu tenho uma experiência bacana, eu tenho uma bagagem legal, uma contribuição interessante, quero sair gravando vídeos, mas pera. Comece pelo porquê. Então, vamos lá. Ó, o que o autor desse livro, o Simon Sinek, fala, né? Ele fala que as pessoas só irão se dedicar de corpo e alma a um serviço, produto, movimento ou ideia se souberem claramente qual é o propósito que existe por trás dessas coisas. Então, se você vai criar um canal, você vai se dedicar ao canal, vai produzir vídeo, por que você está fazendo isso? É uma pergunta simples, porém difícil de responder. No meu caso, eu tive que fazer uma série de reflexões. O livro é legal, se você quiser, vai estar nas referências aí do vídeo, certo? Para você, de repente, buscar esse porquê ou entender melhor essa questão aí, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de como foi essa busca pelo meu porquê, para o meu canal. Então, o que acontece? Tem esse livro aqui do Yuval Noah Harari, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã. E aí ele fala do seguinte, ele fala de uma coisa chamada a grande revolução algorítmica no século XXI. Aí você fala, poxa, mas esse cara é nerd demais, agora pirou de vez. Algorítmica, revolução algorítmica. Mas não sei o que estou falando mais, agora é o Yuval Noah Harari, que é um historiador muito bem conceituado, famoso no mundo inteiro. Se você não conhece ele, é legal você conhecer, então você está conhecendo agora, bacana. Se tiver a oportunidade de ler um dos livros dele, esse, por exemplo, ou outros, 21 lições para o século XXI, é bem inspirador, abre a cabeça para novas ideias e tal, tá? Então, o que que acontece? Nesse livro aqui, ele fala que hoje, coisas que a gente já está fazendo, mas fazendo uma reflexão. Como, por exemplo, eu vou usar o Google, vou usar o Facebook, né? Veja, tem uma série de elementos ali que são feitos de forma automática. Então, o que que vai aparecer quando abrir o Facebook? O que que vai aparecer para mim? Quais os posts? Quais são os resultados que vão aparecer no Google para mim? Certo? Então, tem isso não tem uma pessoa que fica lá atrás do outro computador da Google, do Facebook. Ah, agora o Aníbal acessou. Vamos fazer o seguinte: na última vez que ele entrou, ele gostou desse. Não tem isso, pessoal, é automático. Tem um outro computador lá que fica registrando o que eu já fiz de acesso, ok? Fica coletando meus dados. E essa coleta de dados é para uma melhor experiência para você. Ou seja, para ter resultados mais aderentes ou assertivos ao que você precisa, ao que você faz, tá? Então, veja o seguinte, pessoal. O que que eu vou fazer? A gente vai entender aqui que esses oráculos oniscientes, na verdade, são um conjunto de programas de computador, tá certo? Que alguém teve que fazer. Algum momento foi feito lá e está decidindo o que a gente vai fazer, ou o que vai mostrar, né, pra gente. Então, de certa forma, eles estão comandando o que a gente está fazendo, né? Eles estão decidindo por a gente, mas enfim, você ganhou uma facilidade e em troca dessa facilidade teve que assumir certas coisas, tá? E aí vem a grande questão que tem sido colocada, pessoal, que é quem que vai controlar todos esses algoritmos e num nível maior tem a inteligência artificial que serve para gerenciar os algoritmos. São algoritmos mais parrudos, vamos falar assim, de forma muito informal, que podem controlar outros algoritmos. Então, algoritmos controlando algoritmos, e quem controla toda essa coisa
Aí, né? E aqui vai estar na descrição do vídeo também. Sempre em todos os vídeos eu ponho referências do que eu usei e vou botar na descrição do vídeo essas referências. Então, por exemplo, aqui é um vídeo do Elon Musk, né? Ele tem o Musk Zone, então você conhece ali as ideias do Elon Musk e tudo, é bem bacana. E aí, o que acontece? Tem esse vídeo do Elon Musk, né? Elon Musk Crucial Warning for Population, né? Aviso crucial para a população. Enfim. Ok. Então, aqui, pessoal, vocês estão vendo o que, pessoal? Programação, computador, algoritmos, né? Isso aqui é uma coisa, digamos assim, foi feito há 7 anos atrás. O presidente Barack Obama, lá dos Estados Unidos, tem aí o link na descrição também do vídeo. Ele chegou e falou assim: galera, é o seguinte, se nós queremos que a América continue no topo, você tem que virar programador. Simples assim. Ele chegou e falou para a nação americana: galera, vamos virar todo mundo programador. Olha, quanto as empresas de computação faturam nos Estados Unidos? O quanto os Estados Unidos depende dessas empresas? E, aliás, o mundo inteiro depende, né? Fica sem WhatsApp um dia, certo? O que vai acontecer? O que será? Já aconteceu aqui no Brasil algumas vezes. Deve estar recente a memóriazinha aí. Então, é isso, pessoal. Precisamos de pessoas que entendam programação, que entendam computação, que entendam a linguagem que as máquinas falam para automatizar os processos. Se eu automatizo, eu consigo escalar. Qual que é o princípio básico de todas essas startups maravilhosas que aparecem, né? Startup, o que é uma startup? É uma empresa que cresce rapidamente, que ganha mercado, que é uma loucura, que vira unicórnio, vira uma empresa que vale US$ 1 bilhão. Enfim, então o princípio delas é escalar. Escalar é o quê? É você poder crescer, atender muita gente rapidamente, facilmente, em pouco tempo. Como é que você escala? Algoritmo, tem que automatizar, pessoal. Sinto muito. Não gostou desse mundo de escalar, de automatizar, mas ele é, de certa forma, melhor do que você. Ah, eu gostaria de pesquisar. Onde é que. Peraí, eu vou ter que ir numa biblioteca, vou ter que pegar um livro. Sério. Ah, eu queria ouvir uma música. Entendeu? Você tem certas facilidades, você tem melhorias e, obviamente, você ganha algumas coisas. Em troca, outras coisas deixam de ser úteis ou de serem usadas. É claro que existem opções aí intermediárias, mas enfim. Aqui a gente tem uma outra questão, pessoal, que eu achei bem bacana, bem legal, que é a pessoa que era repórter, mas ela foi se envolvendo pouco a pouco com a questão da ciência de dados, né? Então, veja, as máquinas, os equipamentos geram dados e isso tem que ser analisado pelas pessoas. Alguém vai analisar, né? Dados diversos. Tudo que você faz hoje em dia deixa um rastro digital, vamos falar assim. Só que esse rastro precisa ser pensado, analisado enfim, e trabalhado para que você possa melhorar os seus serviços, os seus produtos, tudo. Então, isso aqui tem lá no link na descrição também, a história da Letícia, aqui, dessa moça, né? Bem bacana a história dela. E acho que também essa questão do ganho financeiro é bastante interessante, tá? Legal. Então, aí com isso, pessoal, veja, todas essas ideias, todos esses entendimentos foram se consolidando na minha cabeça e tal. E o que eu falei? Bom, pessoal, eu tenho algumas habilidades, algumas competências. Como é que eu posso ajudar as pessoas, né? Então, eu criei uma missão, eu criei o porquê do meu canal, né? Que é empoderar as pessoas facilitando o aprendizado em matemática, em programação, em tecnologia, certo? E fez aí já várias trilhas aqui, né? Por exemplo, aqui uma trilha sobre indústria 4.0, né? E programa Engenheiro do Futuro, né? Graças a Deus aí também pude desenvolver alguns conteúdos junto com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. E com isso, pessoal, foi muito bacana, foi muito legal, porque a gente traz informações para as pessoas acerca de, por exemplo, uma coisa que vai gerar renda, vai gerar dinheiro, vai gerar emprego, indústria 4.0, tá? Então, é claro que aqui no Brasil a gente está, digamos assim, é, um- vamos falar assim, numa fase inicial, tá? E tem alguns desafios a serem resolvidos,
Mas isso é o futuro, pessoal. Lembra de automatizar para escalar, para você ser mais produtivo, para você fazer mais com menos? É o conceito lá da primeira aula que eu falei ali, tá? Usar algoritmos, usar inteligência, usar dados para você ser melhor, mais rápido, mais eficiente e ganhar mais. Preferência, né? Tá? E aí vem o seguinte, pessoal. Para a próxima aula, o que que a gente vai ter que pensar? Bom, legal. Então eu preciso criar conteúdo da aula 2, né, que a gente falou lá da aula 2, mas com o que eu acabei de mostrar agora, alinhado com o meu porquê. Como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar para vocês na aula 4. E é isso então. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, vamos mostrar como juntar essa aula e a aula 2 para fazer as coisas funcionarem. Obrigado, pessoal, e até lá. Tchau.